Hoje vamos falar mais um pouco sobre a relação entre lei e graça. Qual a luz que o livro de Deuteronômio lança sobre esse importante e sempre presente tema? Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Varal 7. Eu sou Sami Paiva e o título de hoje é Lei e Graça. O verso em destaque a gente vai ver lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que fala assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Todo mundo sabe que Deus é amor. E todo mundo sabe também que o amor é uma coisa boa, uma coisa do bem. O amor gera vida e a vida demanda uma ordem, uma organização, harmonia, um caminho certo, um norte. E não existe ordem sem leis. A ausência de leis é sinônimo de desorganização, anarquia, caos, entropia e, inevitavelmente, a morte, o fim. A partir desse raciocínio, vemos que a lei é uma coisa boa, do bem, uma coisa que gera harmonia, gera vida, por assim dizer. E tudo que temos de bom aqui na Terra vem de Deus, vem do céu. E se existe uma lei aqui na Terra, é porque essa lei veio do céu. Já vimos que pecado é a transgressão da lei. E em Ezequiel 28, no verso 15 e 16, vimos que Lúcifer foi expulso do céu porque pecou. Se pecou, é porque ele transgrediu a lei, uma lei no céu. Sami, por que seres celestiais que são perfeitos e sem pecados guardam uma lei no céu? Essa pergunta nos leva a um raciocínio ainda mais interessante. Se seres celestiais que são perfeitos guardam uma lei, que é a lei de Deus, por que nós, seres humanos caídos, não guardaríamos, não a respeitaríamos? Não é não? Os 10 mandamentos é a lei moral que Deus fez para nortear qualquer ser moral, qualquer ser que tenha uma consciência, que pense e viva em uma sociedade, terrestre ou celeste. Os 10 mandamentos representam o caráter de Deus e sua vontade expressa em palavras. Você que já rezou o Pai Nosso mais de 1 milhão de vezes, ainda não percebeu que quando se diz seja feita a vossa vontade, se quer dizer obedeça os santos mandamentos de Deus? Já pensou nisso? Então você que é filho de Deus, que foi salvo pela graça de Deus no santo sacrifício de Jesus na cruz e que testemunha a sua mensagem de amor, não tem o que pensar não. Tem que guardar. Tem que guardar os santos mandamentos. Se até o anjo que está aí do seu lado, que nunca pecou e que está te guiando no caminho da vida, guarda a lei de Deus, porque você, que é pecador por natureza, não guardaria? Então a Bíblia diz que é da vontade de Deus que guardemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não é um. Tipo assim, não, eu não gosto desse aqui não, porque... Não é só um não, ou não é o que é o mais conveniente para você, não. Tem que ser os 10. Deixar de guardar um é desrespeitar a vontade de Deus. Depois dê uma olhadinha aí em Êxodo 20, no verso 3 ao 17. É lá que estão descritos os 10 mandamentos. E detalhe, tem que ser por amor. Tem que estar na mesma sintonia de Deus. Fazer isso achando que está comprando sua salvação, seu passaporte para a eternidade, é legalismo. Lembre-se, somos salvos pela graça. Obediência à lei é resultado dessa salvação. Ok? Inúmeros versículos em Deuteronômio é aconselhado a obediência à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus era parte do povo de Deus na aliança. Deus salvou Israel de um modo sobre-humano e, em resposta, pediu a obediência à sua lei. O que não é diferente agora, em nossa atualidade. Sempre fomos e somos salvos pela graça de Deus. Deus fez por nós e faz por nós o que nós não conseguiríamos fazer com a nossa própria força, como no caso do antigo Israel, a fuga de um bocado de escravo da maior nação vigente da época. Em resposta, vivemos, pela fé, uma vida de obediência a Ele e à sua santa lei. Desde a queda de Adão e Eva,
até a conclusão dessa realidade, na volta de Jesus, Deus terá um povo descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A graça e a lei sempre andaram juntas, em harmonia, para os filhos de Deus. Nunca uma foi contra a outra. Nunca houve essa dicotomia pregada por falsos profetas. Ah, eu sou salvo pela graça, eu não preciso obedecer à lei. Nunca ouvi isso. Sinceridade, você acha que esse tipo de pensamento é certo? Você acha que lá no céu, lá na eternidade, você vai viver lá do jeito que você quer, alegando que não precisa obedecer à lei de Deus, enquanto os anjos que nunca saíram de lá continuam obedecendo a mesma lei? Vamos ser honestos, né? E obedecer a Deus é para o próprio bem do Filho de Deus, pois a lei de Deus serve como uma espécie de campo de força que protege os que estão em seu perímetro. Outra coisa, quando somos humildes e reconhecemos a nossa condição caída diante de um ser grandioso e perfeito e que nos salvou por sua excelsa bondade, fica mais fácil de fazer o óbvio, que é adorar esse Deus demonstrando nossa justa submissão à sua vontade. Porque não foi pela nossa própria justiça e mérito que fomos salvos, mas pela bondade desse amoroso Deus e da sua eterna palavra. Ele não prometeu que iria salvar? Ele não prometeu que ia salvar os dele? Então, o mínimo que devemos fazer é se enquadrar e sermos um desses dele. Quem são os dele? Os que guardam os mandamentos de Deus e a testemunha de Jesus Cristo. Resumindo, somos salvos pela graça de Deus, que veio à terra e morreu a morte que merecíamos, mas não fomos salvos para vivermos a nossa própria vontade, que é carnal e perecível. Fomos salvos para vivermos a vontade de Deus, o projeto de Deus, que é eterno. E o modo certo de vivermos nesse caminho excelente da eternidade é obedecendo às leis que Deus fez para esse propósito. Irmãos, esse é o vídeo de hoje. Tudo que eu falei aqui sobre lei e graça não é novidade. Eu já falei em outros vídeos passados aqui no canal. Eu apenas dei uma pincelada no óbvio. Eu apenas realcei o que a Bíblia vem pregando desde o tempo em que ela foi escrita. Amém? E se você quer acrescentar alguma coisa, quer discordar, ou quer me lembrar de alguma coisa que eu esqueci, escreve aí nos comentários que eu dou uma olhada e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima.